A graça de Deus o chama à submissão. Ela o oferece, todavia, liberdade da qual você nunca ouviu falar. Hoje, no dia 28 de agosto, permita que eu leia o devocional para o dia de hoje. Penso que confundimos tanto liberdade quanto escravidão debilitante. A liberdade que preenche e satisfaz o seu coração jamais é encontrada quando você mesmo estabelece sua autoridade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer no momento em que bem entender. A liberdade de fato não é encontrada quando você se coloca no centro do seu mundo e faz tudo girar ao seu redor. A verdadeira liberdade não é encontrada na resistência a qualquer tipo de liberdade que não seja a sua. Você jamais encontrará a verdadeira liberdade se quiser determinar seu próprio código moral. A verdadeira liberdade não é um resultado de se obter finalmente tudo por sua própria maneira. Quando você experimenta tais coisas, você não desfruta a liberdade. Você simplesmente acaba se submetendo a algum outro tipo de escravidão. Por que isso é verdade? É porque você e eu nascemos em um mundo de autoridade. Primeiro, existe a abrangente autoridade de Deus. Não há nada neste mundo que não se submeta às leis soberanas e inabaláveis de Deus. Se Deus criou este mundo, e Ele de fato criou, e se Ele é dono do que criou, e Ele o é, então você e eu não temos autonomia, independência de suas regras. Isso significa que, como suas criaturas, fomos criados para viver em desejosa submissão à sua vontade para as nossas vidas. Consequentemente, liberdade não é desviar-se de sua autoridade. A liberdade é encontrada na submissão voluntária de nossos corações à autoridade dele. Dessa forma, existem todos os níveis de autoridade humana que Deus colocou no coração para tornar sua invisível autoridade visível a nós. A liberdade pessoal também não é encontrada na resistência à autoridade humana. Liberdade e autoridade não são inimigas. Esta é a questão. Você e eu existimos sob algum tipo de autoridade. Ou nós, de bom grado, nos submetemos às leis de Deus, bem como às autoridades que Ele colocou em nossas vidas, ou governamos a nós mesmos com nossa própria autoridade e ditamos as regras de nossas vidas conforme desejamos. Entretanto, nenhum de nós é sábio o suficiente, forte o suficiente, fiel o suficiente e justo o suficiente para governar nossas próprias vidas de maneira correta. Nós somos tão aptos a governar nossas próprias vidas quanto um umbigo é para viver num aquário cheio de água, nos diz o autor. Assim, o objetivo da graça não é produzir em você a habilidade de viver de modo independente. Está nos planos da graça transformá-lo numa pessoa que humildemente reconhece sua necessidade por autoridade e celebra a santa, amável e benevolente autoridade de Deus. Em Romanos, capítulo 6, no versículo 22, nos diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É verdade, é o pecado que me faz querer governar a mim mesmo, e é a graça que me conduz à melhor escravidão de todas, a escravidão que dá vida, a escravidão ao Criador, o Salvador Rei, que sabe o que é melhor e que nos proporciona as melhores coisas. Louvado seja Deus! O autor hoje ele nos permite meditar um pouquinho sobre autoridade, tanto as autoridades constituídas por Deus nesta terra, né? Nós temos aí várias níveis de autoridade, né? Aplicações da autoridade, assim como e principalmente a submissão à autoridade de Deus. E qual que é a fonte dele de inspiração para escrever esse devocional? É a Bíblia. A Bíblia, que muitos nos dizem, mas é um livro de história, é um livro de instrução e prática. É verdade. A Bíblia é um livro de história, ela é um livro de instrução e prática, e ela é a palavra de Deus, acima de todas as coisas. E ela nos orienta a diversas
formas, né? Ela tem muitas orientações sobre como que nós devemos conduzir a nossa vida, seja relacionamento mães e filhos, marido e esposa, no casamento, relacionamento patrão-empregado, relacionamento entre amigos, entre conhecidos, enfim, nas diversas áreas das nossas vidas, a Bíblia nos tem instrução de como devemos proceder. E ela tem instrução sobre a autoridade, como devemos nos submeter à autoridade de Deus também. A própria Bíblia nos diz que nós pecamos por não conhecer as Escrituras. E é verdade, é a chave de nós termos uma vida mais reta, uma vida que condiz com o que o Senhor nos ordena ou espera de nós, é conhecermos elas, né? Para assim termos então uma vida em liberdade. O autor então nos coloca hoje a meditar um pouquinho sobre essa submissão em relação à autoridade de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, entendemos quem Ele é, entendemos tamanho amor que Ele tem por nós ao ponto de entregar o seu Filho naquela cruz, para morrer aquela morte, a morte de cruz, ressuscitar e nos alcançar com essa graça, nós também entendemos que tudo aquilo, ou todas as demais coisas que Ele nos orienta, são boas para nós, nos levam à vida, nos levam a ter uma vida em liberdade, obedecer voluntariamente aos seus preceitos. Isso nos faz ter uma vida muito melhor aqui e ter uma vida conforme Ele nos orienta a ter. Mas isso é muito difícil, não conseguimos. É verdade, é verdade. A Bíblia diz que o Senhor está conosco neste processo, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sozinhos neste processo. A graça do Senhor nos alcança e nos habilita, nos auxilia a viver uma vida conforme o Senhor nos orienta. Uma vida de obediência, de submissão àquele que nos ama e que nos ama incondicionalmente. Nada que eu faça ou deixe de fazer vai fazer com que Ele me ame mais ou menos. Mas quando eu amo a Ele, de fato, eu busco viver em obediência a tudo aquilo que Ele me orienta. Louvado seja Deus pela sua graça, que nos alcança e que inclusive nos convence sobre isso. Viver em submissão, em obediência ao Senhor, aos seus preceitos, é liberdade. Amém. Essa palavra tenha encontrado morada no seu coração, um local no seu coração, que você possa meditar sobre ela no decorrer deste dia e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Este então foi o devocional de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã.